Olá, e retomando então o nosso diálogo franco com o deputado Protógeno Queiroz, delegado federal, eu gostaria de colocar ao senhor o seguinte: em pretendida reforma política, que se fala muito hoje, como o senhor vê o voto distrital primeiro, o voto facultativo, isto é, não obrigatório, e o fim das legendas de aluguel, especialmente esses 3 itens, e mais algum que o senhor considere? A reforma política é um desafio, né? A toda a legislatura, isso desde a redemocratização que nós vivemos há mais de 30 anos, já falávamos sobre um sistema político que se adequasse a esse Brasil que nós almejamos e a esse Brasil que nós vivemos. Então, entendo que a melhor postura que nós temos que ter é que esse sistema político, essa reforma política que está sendo discutida no Congresso Nacional seja dialogado diretamente com a sociedade, de participação direta da sociedade. Por quê? Por uma razão muito simples. Vivemos hoje numa realidade triste brasileira. Primeiro, há uma falência política de organizações partidárias no país. Não há seriedade. Não há um movimento linear de partidos políticos sérios que cumpre o seu papel constitucional na República Brasileira. Todos os partidos têm seus defeitos, e alguns até piores, com critérios e modelos piores de funcionamento. A triste realidade é que nós encontramos em cada pleito eleitoral de venda de legenda, partidos de aluguel, a população não vota em partido, vota em pessoas. Então isso nós temos que levar em consideração. São falhas do sistema que produziu isso. Mudar isso de uma hora para outra para um modelo mais moderno, para um sistema mais moderno, eu acredito que é arriscar a democracia no país. Nós temos que modernizar, mas atendendo à nossa realidade, e não a critérios e realidade de outros países, como, mas existe o voto em lista em Portugal, existe a lista fechada na Argentina, no Chile. Será que a realidade brasileira nos produz isso? Será que os partidos políticos organicamente estão estruturados para corresponder a esse resultado democrático, que seria o voto em lista, fechada ou aberta, né, que seria o voto distrital? Eu acredito que falou-se até no voto distrital, uma sugestão mais adequada, uma proposta mais adequada seria o distrital misto, né, trazendo uma realidade de não deixar pessoas, figuras importantes, figuras notáveis, no cenário fora nacional, do sistema. Fora do sistema, que muitos não seriam eleitos. Né? Será que o distrito. voto de lista fechada, votando no partido político, nós teríamos quadros políticos de partido de esquerda no Congresso Nacional? A meu ver, não. Deputado, se me permite, esses temas todos, naturalmente, sendo mais transparentes a discussão junto à sociedade, isso tudo pode ser clareado. Mas, por exemplo, o voto facultativo, não obrigatório, qual a sua visão, a sua opinião? Entendo que hoje nós já vivemos o voto facultativo. E por que não aceitar o voto facultativo? Se a cada eleição nós revelamos um aumento de abstenção de eleitores. Em razão de que o próprio valor da multa já dá essa condição do voto facultativo e nem por isso ameaça a democracia no país. Né? Então, esse ponto, o senhor votaria pelo voto facultativo, quer dizer, uma eleição mais consciente, aqueles que sabem o que querem e não vão lá para protestar, ou porque é obrigado o cidadão a comparecer, seria mais ou menos por aí? Seria um critério mais próximo dessa realidade. Eu pretendo discutir a reforma política próximo da sociedade, da população, porque eu, como parlamentar, mas eu estou parlamentar, eu ainda tenho a minha visão de cidadão, né, que paga os seus impostos, que contribui, né, que almoça dignamente nas pensões, que pega o seu ônibus, o seu metrô. Então, sou uma pessoa igual a todo trabalhador brasileiro. Eu não posso me distanciar dessa realidade. Fim das legendas de aluguel. O senhor acha que no bojo disso nós vamos conseguir isso no futuro? Porque o senhor fala de realidade brasileira, legenda de aluguel tem sido uma realidade entre nós, né? Não só a legenda, como a compra também de legendas para poder participar do pleito eleitoral. A propósito, como é que o senhor vê esse partido do Kassab, essa solução bem brasileira ou bem kassabiana que deram aí? Eu entendo que para a política brasileira vem boa hora. Né? O pluripartidarismo, quando ele é construtivo, quando ele é levado a efeito com seriedade, vem boa hora, principalmente no estado de São Paulo, que aqui discute as políticas públicas que têm reflexo
nacional, né? Então, em outros estados brasileiros. E isso partindo, né, de um prefeito que tem esse critério de inovar na política brasileira, de trazer esse novo partido num cenário que praticamente há mais de 20 anos é dominado por conservadores, neoliberais ou por políticas estreitas aqui no estado de São Paulo, e saindo desse histórico político do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, eu entendo que vai contribuir muito para a renovação política no estado de São Paulo e uma renovação benéfica. No seu modo de ver, não seria um desdobramento da Arena, dessa antiga linha do próprio PFL, do DEM, seria realmente uma coisa nova? Não, seria uma novidade, uma coisa nova, benéfica. Eu entendo que não há mais espaço político para criar esses clãs políticos do passado. Clientelista. Esses coronéis do passado, eles já estão deixando de existir, e assim são os partidos, né? Os partidos, aos poucos, eles vão desaparecendo quando essas pessoas estão desaparecendo do processo político. E essa nova geração, ela é demandada por uma renovação imposta pela população. Deputado, e a gestão Brasil, que o senhor fala tanto? Eu queria que o senhor desse uma pincelada sobre isso. A gestão Brasil entendo que temos que buscar aí alguns ensinamentos, estamos no período da Quaresma, buscar um pouco de ensinamento com o padre Antônio Vieira, né, e lembrarmos do sermão do bom ladrão, porque a gestão brasileira é um flagelo. O que estamos vivendo hoje, eu iria até mais além do que o padre Antônio Vieira, que o padre Antônio Vieira, naquele sermão lá em Portugal, na Santa Casa, na Igreja de Misericórdia, ele falava que a corrupção estava tão avassaladora no ano de 1655 que virou uma endemia, uma epidemia. E eu já vou mais além do que o padre, virou uma pandemia, ou seja, a corrupção passou a ser uma regra normal nas administrações públicas. Foi banalizado. E os gestores não têm nenhum compromisso e responsabilidade, né? Basta ter registro que hoje nós chegamos à cifra de desvio de 8 bilhões de reais destinados em programas sociais. Lamentável. No ano de 2007, 2008, que o presidente Lula destinou, e foram desviados por prefeitos de 5.700 cidades. Só 98% desses prefeitos cumpriram essas metas. E a CGU, a Controladoria Geral da União, pasme, nos dá a triste notícia: olha, os dados estão aí, mas nós não temos condições de recuperar o dinheiro público desviado. Vídeo aqui no nosso pedaço, até a merenda escolar não é poupada, quer dizer, a coisa realmente foi banalizada de tal forma que a gente não sabe. Hoje já se tira até comida e alimentação de criança, que vai para a escola primeiro para se alimentar, para depois estudar. Quer dizer, o administrador público, prefeito, não tem nenhuma responsabilidade e nenhum compromisso. Por quê? Não há penalização para ele. Não há justiça que recupere o dinheiro público desviado. Deputado, eu quero mais uma vez agradecer a sua presença, lamentar o nosso tempo extremamente limitado, mas esse espaço está aberto para o senhor. Gostaria de recebê-lo em outras ocasiões, até para nos prestar conta disso tudo que o senhor está pretendendo. Desejo muito sucesso, muito êxito e, mais uma vez, muito grato pela visita. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Eu vou pedir a todos que no próximo domingo, às 9 horas, nos acompanhem novamente, que esses temas próximos também estão muito interessantes, tanto quanto hoje, que o deputado nos honra com a visita aqui, falando sobre temas importantíssimos. Até o próximo, se Deus quiser.